Bem-vindo a todos a essa transmissão ao vivo a partir da sede do Banco Central em Brasília, para a coletiva de apresentação da nova nota do real e sobre o comportamento recente do meio circulante. Quem vai fazer a coletiva aqui é a diretora de administração Carolina de Assis Barros e o chefe do departamento de estatísticas Fernando Rocha. Então, a gente pode começar com a apresentação da diretora Carolina e, depois da apresentação, a gente vai abrir para perguntas da imprensa pelo e-mail bccoletiva@bcb.gov.br. Boa tarde a todos. Conforme decisão tomada há pouco pelo Conselho Monetário Nacional, estou aqui para informar oficialmente que o Banco Central lançará uma cédula de R$200 no final do mês de agosto. Como o Zanata disse, minha apresentação ela vai se dividir em dois momentos. No primeiro momento, eu vou abordar sobre a nova cédula e, na sequência, eu vou falar um pouco sobre o comportamento recente do meio circulante brasileiro. Então, eu gostaria de começar a minha apresentação falando um pouco sobre o animal escolhido para compor a nova cédula, né? Em 2001, o Banco Central conduziu uma pesquisa junto à população, tendo por base uma lista de animais da fauna brasileira em extinção. Então, naquele momento, nós perguntamos ao cidadão quais espécimes da fauna eles gostariam de ver representados no dinheiro brasileiro. O primeiro lugar foi a tartaruga marinha, que nós utilizamos na cédula de R$2. O segundo lugar, o mico-leão dourado, já incorporado à cédula de R$20. E o terceiro animal mais votado, o lobo-guará. Eu gostaria de lembrar que os elementos ilustrativos das cédulas de real, todas as cédulas que já se encontram em circulação, são sempre dois. A gente tem efígie da República e um animal, uma espécime da fauna brasileira. Bom, agora eu gostaria de falar um pouco sobre as características dos elementos de segurança da nova cédula. Eles serão apresentados e explicados no dia do lançamento oficial, no final do mês de agosto. Lembrando que isto é uma boa prática internacional de bancos centrais, a gente só revelar características e elementos no dia do lançamento, tendo em vista questões de segurança. No dia do lançamento também, o Banco Central vai começar uma campanha. Essa campanha ela visa educar a população para esses novos elementos de segurança. A campanha é, então, trabalhada nos dias que sucedem o lançamento. Com relação aos elementos de segurança, eu gostaria de dizer que, assim como nas demais cédulas de real, a cédula de R$200 ela tem elementos robustos o bastante e capazes de protegê-la de falsificação. Então, quanto maior o valor, maior é a preocupação do Banco Central. Quando a gente pensa em elementos de segurança das cédulas, a gente sempre pensa em 3 níveis de segurança. A gente sempre concebe elementos de segurança pensando no cidadão, pensando nos equipamentos da rede bancária e também pensando na perícia. Então, aqui eu já gostaria de aproveitar a oportunidade e convidar vocês para conhecer os elementos de segurança das nossas cédulas. É muito importante que cada um de nós, como cidadão, ajudemos no combate à falsificação. Bom, como eu disse, a previsão de lançamento é agosto de 2020, no final do próximo mês. A tiragem será de 450 milhões de unidades, o que equivale a 90 bilhões de reais em termos financeiros. Agora, uma curiosidade, esse infográfico ele traz a relação da maior denominação de alguns países em relação ao dólar. Nós utilizamos aqui a PETAX do dia 23/7. Então, a nossa nova cédula terá o valor aproximado de $39. Eu gostaria agora de passar ao segundo tempo da minha apresentação
em que a gente vai conversar um pouco sobre o comportamento recente do meio circulante no nosso país. Bom, primeiramente, eu gostaria de falar de entesouramento. Então, não só o Banco Central brasileiro, mas bancos centrais de outros países observaram o fenômeno do entesouramento desde que a pandemia começou. Então, isso não é um fenômeno típico do nosso país. E aqui é importante saber que, em momentos de incerteza, as pessoas tendem a fazer saques e acumular dinheiro, acumular reserva. Porque o dinheiro, em tempos de certeza, é um sinal de segurança, é estabilidade. Então, no canto direito desse slide, vocês podem observar como se deu o aumento do meio circulante em países como Japão, Itália, Reino Unido, Estados Unidos e China. Percebam que as linhas começam a ser plotadas a partir da data de 31 de dezembro de 19. No canto esquerdo, nós colocamos a linha gráfica com o aumento do meio circulante no Brasil. Mais adiante, eu vou explorar um pouco mais esse gráfico. Com o aumento da demanda da população por numerário, a gente viu também uma demanda adicional nas casas impressoras em todo o mundo. Elas foram desafiadas a produzir um maior volume financeiro numa menor quantidade de tempo. E por que isso é desafiador? É desafiador porque você tem limitações fabris, limitações de insumo, limitações de produção das máquinas. Então, nesse slide, mensagem central. A população passou a demandar mais numerário em função da pandemia. Isso não é um fenômeno somente do nosso país, e isso gerou, consequentemente, um aumento expressivo de demanda nas casas impressoras, e aí eu estou falando de casas cunhadoras também de moedas. Meio circulante brasileiro. O meio circulante brasileiro ele tem um comportamento relativamente estável. Então, desde que o Plano Real foi implantado, em 1994, nós temos uma relativa estabilidade. Nós temos um meio circulante que possui ciclos mensais, muito demarcados, e um ciclo anual também bem especificado. Então, falando um pouco sobre os ciclos mensais. O que acontece na última semana de todo mês e na última semana do mês e primeira semana do mês seguinte? São semanas de forte saída de meio circulante. Então, é quando cédulas e moedas deixam a custódia do Banco Central com mais intensidade, que corresponde justamente ao período de pagamento de salários, benefícios, aposentadorias, pensões. Então, à medida que a população vai gastando esse dinheiro retorna ao Banco Central e ele é imediatamente utilizado no ciclo do mês seguinte. Por isso é que eu falo de ciclos mensais muito bem demarcados. Quando eu olho para essas linhas, para esses vai e vens, picos e vales, a gente pode dizer que isso é a velocidade histórica do dinheiro, é o comportamento padrão do dinheiro ao longo do tempo. E aqui agora eu gostaria de explorar um pouco as linhas. A primeira linha azul mais escura é o ano de 2018, quando, no pico máximo do ano, e aí é preciso falar um pouco sobre o ciclo anual, né? Nós alcançamos sempre o pico mais alto do meio circulante em dezembro, que é o período de festas. Então, o pico do meio circulante em 2018 foi 265 bilhões. No ano seguinte, 281 bilhões. A linha pontilhada era a nossa projeção para o ano de 2020. E a linha amarela é o que, de fato, a gente observou ao longo desse ano. Bom, falando agora um pouco sobre as possíveis causas de entesouramento no nosso país. Primeiramente, a gente percebe que pessoas e empresas fizeram saques para a formação de reservas. A gente observou também que, no comércio, de forma geral, houve uma diminuição do volume de compras, tão logo se iniciou o período de isolamento social. O Banco Central acredita também que aqueles beneficiários do auxílio emergencial que receberam o seu benefício em espécie também não retornaram
esse dinheiro ao sistema bancário com a velocidade que a gente esperava. Então, o que tem de importante nesse slide? Nós estamos vivendo, nesse momento, um período de entesouramento, efeito derivado, efeito consequente da pandemia, e o Banco Central, nesse momento, não consegue precisar por quanto tempo os efeitos do entesouramento devem perdurar. Quando a gente fala de entesouramento, a gente precisa falar um pouco também sobre a relação do brasileiro com o dinheiro. A gente precisa entender quão presente é o dinheiro na nossa sociedade. O Banco Central ele conduz uma pesquisa que se chama O Brasileiro e Sua Relação com o Dinheiro. Essa pesquisa ocorre uma vez a cada 2 anos. E, na última pesquisa, e aí eu trouxe aqui 2 informações muito interessantes. A forma de pagamento mais frequente que apareceu na pesquisa de 2018, quando nós perguntamos aos cidadãos, foi o dinheiro. 60% dos respondentes disseram que utilizam o dinheiro como forma de pagamento mais frequente. Quando a gente conversou com os lojistas, com os donos dos estabelecimentos, o dinheiro apareceu como a forma mais frequente 52% das vezes. A gente colocou aqui no canto direito também a pesquisa de 2013, porque essa mesma pergunta aparecia na pergunta de 2013. Então, a gente percebe que a queda relativa da importância do dinheiro nas transações na nossa sociedade foi bem pouca. Essa pesquisa ela tem uma parte qualitativa também, e há afirmações muito interessantes que derivam dessa pesquisa. Então, há afirmações do tipo, eu prefiro controlar o meu orçamento com cédulas e moedas à mão, eu prefiro ter o dinheiro vivo na carteira e, assim, conseguir negociar descontos para aquelas coisas que eu pretendo comprar. Bom, aqui cabe um parêntese. A participação do dinheiro ela cresce em todo o mundo. Tá? Mesmo naqueles países em que a gente tem meios de pagamento digital já bastante evoluídos, o dinheiro ele possui uma importância bastante significativa. A gente vai observar decréscimo e uma ligeira queda do uso do dinheiro em um pequeno grupo de países, e aí eu estou falando dos países escandinavos, mais precisamente Suécia e Noruega. Bom, o Banco Central ele não tem métricas de entesouramento, mas esse gráfico nos permite concluir que, no período que vai de março a julho desse ano, a quantidade de papel moeda em poder do público aumentou em 61 bilhões. Eu gostaria de lembrar que papel moeda em poder do público é todo o papel moeda que o Banco Central emitiu, menos o encaixe dos bancos. Lembrando que encaixe é tudo aquilo que os bancos mantêm em caixa para poder fazer frente às retiradas, aos saques dos clientes. Então, embora a gente não tenha métrica de entesouramento, este gráfico mostra como se deu, de forma significativa, o crescimento do papel moeda em poder do público. Bom, então, eu estou aqui para informar oficialmente o lançamento da nova cédula de R$200 no final do mês de agosto. E, antes de finalizar, eu gostaria de deixar algumas mensagens centrais, né? Primeira delas, o Banco Central entende que a quantidade de papel e moeda em circulação ela é adequada para fazer frente às diferentes necessidades da população. O Banco Central tem atendido a rede bancária, não há falta de numerário. Segundo ponto, a gente observou efeitos de entesouramento trazidos pela pandemia, que a gente não sabe precisar, nesse momento, por quanto tempo ele vai perdurar. Quando eu somo os efeitos do entesouramento, a importância que o dinheiro possui na nossa sociedade, ou seja, o dinheiro ainda é a base das nossas transações, o Banco Central entende que o momento é oportuno para lançamento dessa cédula de R$200. É um projeto pré-existente. É o Banco Central agindo preventivamente para um possível aumento da demanda de numerário por parte da população. E sem falar que a gente vai poder, com essa nova cédula,
reduzir custos de logística e de distribuição do numerário pelo país, dado que a gente tem um país com dimensões continentais. Eu gostaria de abrir para perguntas, mas antes eu gostaria de deixar aqui um agradecimento especial à equipe técnica do meio circulante, do Banco Central, que tem feito um trabalho espetacular ao longo de toda essa pandemia. Zanata, podemos ir para as perguntas. Vamos lá, então. Abrindo para perguntas, lembrando que o e-mail para a pergunta de jornalista é bccoletiva@bcb.gov.br. A primeira pergunta do Estevão Tayar, do Valor Econômico. Ele questiona: a medida não vai na contramão da agenda de modernização do sistema financeiro que vem sendo implantada pelo Banco Central? Ela não pode facilitar, por exemplo, a ocultação e lavagem de dinheiro? Você prefere responder uma por uma? Uma, pode ser? Ok, vamos lá. Então, vamos lá. Agenda de meios eletrônicos digitais. Essas agendas não concorrem. O que a gente está vendo nesse momento é uma demanda da população por meio circulante. É papel do Banco Central atender essa demanda por meio circulante. À medida em que o uso dos meios digitais de pagamento se intensificam, e aí isso não tem a ver com o momento que a gente está vivendo agora, o Banco Central ele observa a demanda e ele vai retirando o dinheiro de circulação conforme o ciclo do dinheiro que eu mencionei no slide que traz o meio circulante no Brasil, né? Então, o dinheiro ele tem um ciclo de vida. O dinheiro sai da custódia e retorna à custódia. Então, no momento que o Banco Central entender que essa demanda por mais meio circulante ela não existe mais, a gente vai fazer um ajuste gradual. De novo, isto não concorre com o uso de meios de pagamento digital. Com relação à lavagem de dinheiro, o arcabouço que o Brasil possui hoje no combate e prevenção à lavagem de dinheiro, ele é totalmente harmônico e alinhado com o GAFI, e ele não é dependente apenas do valor da denominação da nota, né? Então, a gente tem uma circular, que é a circular... só um minuto. Circular 3978 desse ano, que a partir agora de 1º/10, a gente vai ter controles ainda mais rígidos para saques acima de R$2.000. A gente vai exigir um pouco mais de identificação do que é exigido hoje, e valores acima de R$50.000, quem estiver sacando vai ter que informar a finalidade do saque, e quem depositar precisa informar a origem dos saques. Então, de novo, nós temos um arcabouço de combate à prevenção à lavagem de dinheiro extremamente avançado, e ele não é dependente apenas do valor de denominação das cédulas. A próxima pergunta é do Marcelo Corrêa, do Globo, Jornal Globo. Qual é o objetivo da criação da nova cédula em um momento que pagamentos digitais se tornam mais populares? É um pouco a questão anterior, e aí ele emenda perguntando qual será o custo da impressão dessas novas notas. Ok, de novo, então. O Banco Central ele precisa estar atento à demanda da população por mais meio circulante. Se essa demanda existe, o Banco Central precisa atender. Como eu disse, nós não sabemos por quanto tempo os efeitos do entesouramento podem perdurar, e nós temos uma população que utiliza bastante o dinheiro, então nós entendemos que o momento é oportuno para o lançamento da nova cédula. Repetindo, nosso arcabouço de prevenção e combate à lavagem de dinheiro não é dependente apenas do valor da denominação das cédulas. Segunda pergunta, Zanata, foi sobre... A segunda pergunta é o custo da impressão das novas notas. Sim, o custo de impressão das novas notas. E aí você já responde a Larissa Garcia, também da Folha de São Paulo, que faz a mesma questão. Ok. Nós pedimos ao Conselho Monetário Nacional o valor de 113,4 milhões para a impressão de 450 milhões de cédulas de R$200 e 170 milhões de cédulas de 100. Isso é o que a gente pediu recentemente, que foi objeto também, aliás, foi objeto da aprovação do Conselho Monetário Nacional de hoje.
Ok. Ainda a pergunta da Larissa Garcia. As cédulas vão entrar em circulação de uma vez só e se elas já estão sendo produzidas? As cédulas estão em fase final de testes. Elas não entram em circulação de uma vez só. Então, de novo, eu volto àquela ideia do ciclo do dinheiro. O Banco Central ele observa a demanda por numerário e vai colocando o numerário em circulação à medida que a demanda se faz presente. Ok. O Matheus Caldas, do Bahia Notícias de Salvador, pergunta, essa nova nota significa que o Banco Central se prepara para uma desvalorização do real? Não há relação entre a colocação dessa nova cédula no mercado e a desvalorização do real. Nós estamos num país que se vale do sistema de metas para combate à inflação. Nesse momento, a nossa inflação é baixa, estável, as nossas expectativas estão ancoradas. Então, aqui, o que a gente tem é tão somente o Banco Central agindo preventivamente, pois a população pode vir a demandar por mais numerário. Com isso, você respondeu também um e-mail da ION, ou ION, não veio aqui a identificação completa, que perguntava sobre o nível de inflação esperado pelo BC e a relação disso com a emissão dessa nova cédula. Aí, ION emenda a pergunta aqui dizendo o seguinte, também é importante saber se existirá de fato uma expansão monetária com a impressão das novas cédulas, ou se elas apenas substituirão as cédulas antigas. Fernando, quer responder? Pois não, diretora. Boa tarde. A pergunta sobre expansão monetária, ela vem exatamente na linha da maior demanda do público por papel moeda que a gente tem observado desde março, abril. A gente já vê um crescimento, tanto pelo papel moeda em poder do público, seja o papel moeda emitido, na condição específica da economia brasileira atual, entre outras, pelo impacto do auxílio emergencial. Então, a expansão da base monetária, ela já vem ocorrendo nos últimos meses, e essa medida do Banco Central vai ao encontro dessa demanda maior da população brasileira, com o objetivo de sancionar essa demanda, não ter nenhuma escassez de meio circulante. É importante repetir o comentário da diretora de que não há uma relação mecânica nem direta entre essa expansão de base monetária que já vem ocorrendo nos últimos meses, entre a medida que a diretora está anunciando hoje e a inflação, né, que continua baixa, estável e se comportando, enfim, o Banco Central analisando o comportamento da inflação sem que isso cause nenhuma perspectiva de elevação. Obrigado. Próxima questão é do Alexandre Martelo, do G1. Ele pergunta, não há fotos ainda? A cédula ainda está sendo diagramada? Quem será o autor do desenho? Haverá um concurso? Vamos lá, a gente está em fase final de testes de impressão. Como eu disse durante a minha apresentação, uma boa prática internacional de bancos centrais, você não revelar nem os elementos, nem as características da cédula antes do dia oficial do seu lançamento. Então, já convido você para prestigiar o lançamento da cédula, que ocorrerá no final do mês de agosto. Quando chegar o lançamento, o Banco Central ele entra, então, com uma campanha de utilidade pública, visando educar a população com relação a essa nova cédula, e essa comunicação ela se intensifica nos dias seguintes ao lançamento. Todas essas questões de direitos de imagens, de cédula, são questões com as quais o banco se preocupa e toma as devidas precauções. Essas imagens são geradas a partir de fotos feitas desses animais, e essas fotos são feitas pela equipe do Banco Central. Outra questão aqui do Rodrigo Borges, do portal do Bitcoin. Ele pergunta, o lançamento da cédula de R$200 em resposta ao entesouramento tem a ver também com a previsão do PIX de permitir saques por meio do varejo?
E emenda aqui com outra questão. E, ao mesmo tempo, com o lançamento dessa nova cédula de R$200, pode ser encarada diante da implementação do PIX, que tende a diminuir o uso de dinheiro fixo, de dinheiro físico? Então, vamos lá, de novo. O lançamento da cédula de R$200 é o Banco Central agindo preventivamente para a possibilidade da população vir a demandar ainda mais papel moeda. Não guarda qualquer relação com o PIX. Segunda pergunta, pode repetir, Zanata? A segunda pergunta em relação ao PIX ainda. Ele diz, ao mesmo tempo, como o lançamento de uma cédula de R$200 pode ser encarada diante da implementação do PIX, que tende a diminuir o uso de dinheiro fixo, de dinheiro físico, desculpa. Ok, então são coisas distintas, o uso do papel moeda em espécie e o crescimento dos meios digitais, os meios eletrônicos de pagamento. O Banco Central, ele inclusive endossa o uso eletrônico dos meios digitais de pagamento. Como eu disse, nós vamos ajustar a demanda por meio circulante à medida que a gente sentir que o dinheiro está retornando ao sistema bancário com a velocidade histórica, dentro do comportamento esperado dos ciclos demarcados que a gente observa desde 1994. O Gabriel Bossa, da Jovem Pan, pergunta, o Banco Central prevê quais efeitos desse entesouramento na economia real? Alô? Voltando à pergunta sobre o entesouramento. Né? O entesouramento, do ponto de vista econômico, nada mais é do que uma forma, uma opção do público escolher como ele vai manter as suas riquezas, os seus ativos. Né? O que a gente está chamando de entesouramento aqui é a retenção de papel moeda ou cédulas ou moedas, digamos assim, em casa, no popular, debaixo do colchão, mas esse fator em si não muda a quantidade do total de ativos, do total de haveres na economia. Ela pode, e não tem nenhum efeito econômico mais duradouro, ela pode impactar a quantidade necessária de papel moeda para satisfazer o conjunto da economia, já que uma parte desse recurso é retirado de circulação, mas em relação especificamente ao possível entesouramento que se vê atualmente, nós avaliamos que ele é temporário em função da conjuntura atual e diminuindo as incertezas envolvidas no momento atual, ele deve gradualmente retornar ao padrão mais normal visto nos períodos anteriores. A Larissa Garcia, da Folha de São Paulo, pergunta aqui também o seguinte, ela fez a pergunta sobre o custo das notas, agora ela me perguntou se elas entrariam de uma vez em circulação. Agora a pergunta é o seguinte, quantas entrarão em circulação no primeiro momento? E a nota foi criada por conta do entesouramento na pandemia. O BC estuda tirar essa nota de R$200 de circulação quando essa demanda diminuir? Não, nós não tiramos, nós não pensamos em tirar essa cédula de circulação. A denominação ela veio para ficar. A pergunta anterior? Quantas entrarão em circulação neste momento, no então, primeiro momento? Isso não é possível precisar nesse momento, porque a gente precisa ver aí as primeiras entregas, o ritmo, como vai se dar as primeiras entregas dessas cédulas e como vai estar naquele momento a demanda por numerário por parte da população. De novo, o BC ele está agindo preventivamente, ele está se preparando para uma possibilidade dessa demanda por meio circulante aumentar. Então, as cédulas elas vão entrar em circulação à medida que essa demanda for sendo verificada. A gente pode trazer essa informação mais para perto do lançamento. O Felipe Biggen Franco, do Jornal do Comércio de Pissarras, em Santa Catarina, pergunta, essa nova cédula terá algum dispositivo de segurança contra falsificações diferente em comparação com as atuais cédulas? Bom, voltando à minha apresentação, todas as cédulas da segunda família do real são robustas, possuem elementos de segurança capazes de protegê-lo da tentativa de falsificação. Quanto maior o valor
maior é a preocupação do Banco Central. Então, sim, essa cédula ela será robusta, ela terá elementos de segurança capazes de protegê-las de tentativas de falsificação. Lembrando que a gente sempre pensa em segurança em 3 níveis, a gente pensa no cidadão, a gente pensa nas máquinas da rede bancária e a gente também pensa na perícia. A Marina Barbosa, do Correio Brasiliense, entesouramento o entesouramento observado na pandemia é recorde na série histórica do BC? Sim, o gráfico que eu mostrei há pouco, acho que a gente até deve voltar nele, mostra que o nosso meio circulante ele sempre teve um comportamento, desde a implantação do real em 94, um comportamento que apresentava relativa estabilidade. Então, se a gente olhar 2018, que é a linha azul escura, 2019, que é a linha azul mais clara, e a linha pontilhada, que era a nossa projeção para o ano em curso, o que a gente tem? Ciclos mensais muito bem demarcados, um pico anual se concretizando sempre em dezembro, e desde que o plano real entrou em circulação em 94, esse é o comportamento que a gente vinha observando. Então, este comportamento atípico é fruto dos efeitos aí da pandemia e se observa no ano de 2020. A Marina Barbosa, do Correio Brasiliense, emenda com a seguinte questão. Por conta disso, do entesouramento, além da emissão da nova cédula de R$200, o Banco Central vai precisar ampliar a emissão de moeda que já estava prevista para esse ano? De quanto será esse aumento e qual será o custo? De novo, nós pedimos ao Conselho Monetário Nacional 113,8 milhões para fazer cédulas de 200 e cédulas de 100. Não pediremos mais nada. Isso é o que nós temos planejado para o ano de 2020. O Fernando Castilho, do Jornal do Comércio do Recife, pergunta qual a razão da nova cédula ter como personagem o lobo-guará? De novo, voltando à minha apresentação, em 2001, o Banco Central fez uma pesquisa, tendo por base uma lista de animais em extinção. Nós perguntamos à população quais animais, quais espécimes da fauna brasileira eles gostariam de ver representados no nosso dinheiro. Então, o primeiro lugar foi a tartaruga marinha, que foi para a nossa cédula de R$2. Segundo lugar, mico-leão dourado, que compôs a cédula de R$20. E nós, então, colocamos o lobo-guará, o terceiro colocado na pesquisa de 2001, para compor a cédula de R$200. O Carlos Risotto, do jornal NH de Novo Hamburgo, no Rio Grande do Sul, pergunta, com o lançamento da cédula de R$200, o Banco Central prevê a redução da circulação de cédulas de outros valores? Não, não prevemos. Na verdade, a gente hoje tem uma grande participação em circulação de cédulas de R$50. As cédulas de 100, ao longo do tempo, elas aumentaram em participação. A ideia é complementar conforme a demanda. Ok. Temos a pergunta aqui do Fernando Nakagawa, da CNN Brasil. O PIX não deveria reduzir a demanda por cédulas? Não é contraditório lançar uma cédula de maior valor neste momento? O PIX ele deve entrar em funcionamento este ano ainda, mais para o final do ano. A gente aqui está falando de estar atento para uma possível demanda que ocorrerá no curto prazo, né? Então, nós entendemos que, diante dessa possível demanda, diante da relação muito forte que o brasileiro tem com o dinheiro, o momento era muito oportuno para lançar um projeto pré-existente. E a última pergunta aqui, Priscila Yasbeck, do Infomoney, ela pergunta, qual será a data exata para a circulação da nova cédula? Ela diz, é fim de agosto, mas quando exatamente? É possível saber já? A gente ainda não consegue precisar a data. Vamos informar nos nossos canais oficiais de comunicação, tão logo a gente tenha a data. Final do mês de agosto é a sinalização. Eu acho que é isso, diretora. As perguntas todas foram respondidas. Se houver mais alguma questão, a gente pode fazer pode ter a resposta posteriormente, né? Então, queria agradecer a audiência de todos. Obrigado à diretora Carolina, obrigado ao Fernando Rocha, e até a próxima oportunidade.